Vamos ler a palavra de Deus, nós vamos meditar sobre esse tema, cresça na hora da provação. Na hora da provação. Eu acredito que você já passou por provação, por tribulação, por aflição, por dificuldades, por problemas ao longo da sua vida, todos nós. E a questão não é necessariamente reconhecermos a provação, mas aprendermos a crescer. E nós vamos então, com a graça de Deus, dar algumas dicas nesta noite. A palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 1, nos diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Palavra do nosso Senhor. Deus nos abençoe. Certamente você e eu também, em algum momento já se questionou, ou talvez tenha se questionado, por que é que os crentes sofrem? Por que é que as coisas dão erradas com pessoas honestas? Por que é que boas pessoas, inclusive cristãs, sofrem prejuízos na sua vida? Por que é que alguém que tem um comportamento irrepreensível aos nossos olhos fica doente, sofre numa cama e até morre desfalecido? Por que é que pessoas honestas, justas, algumas vezes não são alvo da própria justiça, são inclusive injustiçadas? É o que nós pretendemos tratar nesta noite. É o que nós pretendemos, meus irmãos, admitir nesta noite. Aquilo que o senso comum já nos mostra, que coisas boas e coisas ruins acontecem ao longo da vida, não somente com pessoas ruins, mas também com pessoas boas. E nós queremos não somente admitir esta realidade, que não precisamos ir longe para reconhecê-la, como, meus irmãos, o nosso propósito é dar algumas dicas a cada um dos irmãos, para que ao enfrentarmos provações, tribulações, aflições, possamos não somente admitir, mas crescer por meio da tribulação, desenvolvermos, expandirmos os nossos horizontes nos momentos da tribulação. E esse texto que nós lemos de Tiago vai nos dar algumas dicas de como nós podemos crescer por meio das aflições e da tribulação. Vejamos, meus irmãos, em primeiro lugar, que é preciso, para crescermos na tribulação, é preciso que a gente não se assuste. Não se assuste. Por quê? Porque as provações, as tribulações, elas não são incompatíveis à fé cristã. Elas não são incompatíveis com a fé cristã. O que é que nós queremos dizer com isso? Que você não vai trazer, você não vai dizer nada extraordinário quando você disser, sendo crente, que você está passando por tribulação. Você não vai estar acrescentando nada àquilo que já é a experiência comum de todo e qualquer crente. Então, não se assuste quando o problema, quando a tribulação se abater à sua vida. Não se assuste. Tiago vai nos dizer o seguinte, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, no primeiro versículo aí, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações.
Observe que nós estamos no contexto do Novo Testamento. E esta figura das 12 tribos não é uma figura neotestamentária, é uma figura veterotestamentária. Quando Tiago escreve dizendo, servo de Deus do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, essas 12 tribos já não existem mais. Já acabaram as 12 tribos de Israel. Já não existem as 12 tribos de Israel. O que é que significa esta expressão? Tiago, servo do Senhor, as 12 tribos. Quem eram as 12 tribos no Antigo Testamento? O povo de Deus. Os representantes daqueles que eram o povo de Deus. 12 tribos, leia-se, povo de Deus. Tiago agora traz esta figura do Antigo Testamento e aplica a cada um de nós, a todos os crentes, chamando-nos de 12 tribos de Israel. É por isso que o pastor, geralmente presbiteriano, no final do culto, ele diz assim, que Deus abençoe o Israel de Deus espalhado pela terra. Ele está fazendo referência às 12 tribos, é a mesma ideia, as 12 tribos espalhadas. Nós fazemos parte dessas 12 tribos. Mas o que Tiago quer explicar aqui é que essas 12 tribos, assim como Israel do Antigo Testamento, ela está na dispersão, ela está na diáspora. O que é que Tiago está enxergando aqui? É que houve uma perseguição aos cristãos, é que as famílias dos cristãos foram espalhadas. Imaginem que se viesse uma tribulação tal na nossa época aqui e dividisse as famílias da nossa igreja. E uma parte da família da Selma fosse para Vitória, uma outra parte para o Rio. Imagina que uma parte da família do nosso irmão diácono fosse em direção ao Mato Grosso, outra parte fosse em direção a São Paulo. Tiago está dizendo que o povo de Deus foi espalhado, e ele trata isso de maneira natural, de maneira normal. Daí a nossa palavra. Se você quer expandir no momento de tribulação, se você quer crescer na hora da tribulação, na hora da dificuldade, você não pode tratar a tribulação, a aflição, a provação, as dificuldades da vida como se fosse algo extraordinário. Não se assuste. Se você quer crescer na vida cristã, trate a tribulação, o problema, a aflição como algo normal, como algo natural. Deus nos adverte a esperarmos como cristão provações e tribulações, porque elas irão acontecer, não são incompatíveis com a fé cristã. Não é o fato de eu dizer, sou crente, não vou ter problema. Pelo contrário, você terá problema, ainda que você seja cristão. O povo está na dispersão. Se você olhar aquilo que o Senhor Jesus, por exemplo, disse, que no mundo nós teremos o quê? Aflições. Se você ler o que o apóstolo Paulo falou, Paulo nos diz que importa entrar no reino de Deus por meio de muitas tribulações, Atos 14, 22. Nós somos um povo que vive num ambiente de tribulação. E as tribulações, elas vêm a nós, meus irmãos, pelo menos por 3 caminhos, pelo menos por 3 vias, pelo menos por 3 origens. Primeiro, as tribulações acontecem em nós como fruto da nossa própria humanidade, de nós sermos seres humanos. E enquanto seres humanos, nós somos pessoas frágeis. Somos pessoas frágeis. E isso não é necessariamente reflexo do pecado, mas de nós sermos criaturas. E enquanto criatura, toda criatura possui o quê? Um ciclo natural. Nós nascemos, nós nos desenvolvemos, crescemos, nós envelhecemos e nós
morremos. E todos esses ciclos, meus irmãos, irão gerar em nós angústias e tribulações. Angústias e tribulações. Eu vejo o Gilberto de cabelinho branco. Sempre teve cabelo branco, Gilberto? Não. Em algum momento você teve cabelinho preto. Mas isso é o quê? Evidência de que a vida, de que o ciclo da vida está transcorrendo naturalmente contigo. A nossa própria humanidade pode gerar em nós tribulações, aflições, porque enquanto seres humanos, nós vamos adoecer. Enquanto seres humanos, nós vamos, meus irmãos, passar no desenvolvimento natural nosso por tribulações. Meus irmãos, não somente a nossa própria humanidade, mas a nossa pecaminosidade. O pecado que habita em nós também pode gerar tribulações e aflições. Há um coração enganoso dentro de mim. E enquanto ser humano pecador, nós criamos problemas com as pessoas. Nós erramos muitas vezes nos nossos termos, nas nossas palavras, como nós nos dirigimos às pessoas. Então nós sofremos aflições também como fruto da nossa própria pecaminosidade, nosso relacionamento interpessoal. Meus irmãos, nós também sofremos aflições por admitirmos-nos como cristãos. Pode ser que você chegue um dia e a pessoa diga: eu não vou com sua cara. Por quê? Porque você é crente. Então, meus irmãos, trate os problemas, as aflições, tratem os problemas, as aflições e as dificuldades como algo natural na sua vida. Não se assuste quando os problemas, as aflições, as dificuldades sobrevierem sobre a sua vida. Esse é o primeiro caminho para você expandir na hora do problema. E não tratar o problema como se você fosse algo assim, como se o problema na sua vida fosse algo totalmente espetacular. Timóteo, Paulo dizendo a Timóteo, nos diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Se você quer viver piedosamente em Cristo. Como que nós expandimos no momento da aflição? Não se assustando, porque as provações, as dificuldades, as aflições não são incompatíveis com a nossa fé. Seja pela nossa humanidade, seja pela nossa cristianidade, seja, meus irmãos, pelas decisões que nós tomamos, de uma forma ou de outra, os problemas irão circundar a nossa vida. Trate de forma normal e natural. Cresça na hora da tribulação. Segundo conselho que Tiago nos diz, se nós queremos expandir na hora da provação, obviamente é não se exaltar. Não se exalte. Se não há tribulação na sua vida, se não há problema na sua vida, não se ache o tal ou a tal. Se tudo está bem contigo, não se ache o tal ou a tal. Se tal problema não atingiu sua vida, não se ache o tal ou a tal. Nós vivemos dias, por exemplo, de coronavírus. E praticamente a gente tem uma dificuldade muito grande de achar uma pessoa ou uma família que não foi atingida por esse mal nos nossos dias, não é verdade? Mas cuidado, não quer dizer que porque não aconteceu contigo, que não pode acontecer. Observe o que é que Tiago nos diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Esse termo várias aí, traz a lume a ideia de que as provações são diversificadas. Esse termo, várias, pode ser traduzido como algo policromático, ou seja, diversificado. A ideia aí é de que as provações na nossa vida possuem um caráter multicolorido. Ou seja, nós enfrentaremos
provações, tribulações, dificuldades de diversos tons, de diversos matizes, de diversas cores e de diversas intensidades. Então pode ser que você diga assim: fulano está passando um problema financeiro, mas eu sou uma pessoa muito organizada financeiramente, eu nunca terei um problema de ordem financeira. Mas não quer dizer que porque você não tem um problema de ordem financeira, que você não seja atingido em outro tipo de provação. Pode ser que você enfrente um problema de enfermidade muito sério. Pode ser que alguém chegue para você e aconteça o que aconteceu na minha própria família. Na minha própria família, nós estamos enfrentando um problema de câncer. Nem com a igreja eu compartilhei isso. Alguém na minha família que está enfrentando essa situação de enfermidade. Por quê? Porque as provações, elas são o quê? Policromáticas. Então, Tiago nos diz que se nós queremos expandir na hora da tribulação e crescer, nós temos em primeiro lugar que tratar a tribulação de forma natural, mas em segundo lugar, irmãos, não nos exaltar. Porque se você está em pé, se você pensa que está em pé, cuidado, porque na próxima esquina você pode cair, você pode ser atingido por um ou outro problema, por uma ou outra aflição, porque as tribulações, meus irmãos, elas são de cores e matizes diferentes, algumas mais leves, outras mais densas, mais intensas, mas todas, de uma forma ou de outra, atingirão a nossa vida. Então não se exalte, não se ache o tal, não se ache o tal. A palavra de Deus nos trata, por exemplo, acerca do Senhor Jesus Cristo, nos diz que o Senhor Jesus enfrenta uma terrível tribulação. Tratamos alguns domingos atrás sobre Jesus Cristo enfrentando a depressão. E ali vimos que Jesus, naquele momento terrível, o seu próprio suor se torna em gotas de sangue. E o texto chega a dizer que as gotas pingam na terra. E tamanho tão denso foi aquela tribulação que Jesus enfrentou, que o próprio Deus enviou um anjo para socorrer, para auxiliar o Senhor Jesus. Porque as tribulações, as provações, elas são o quê? Diversificadas. Elas são de tons, cores diferentes. Então muito cuidado quando você, ou quando nós acharmos que porque alguém sofre tal problema, isso é uma bobagem. Porque você não está se colocando no lugar dele ao enfrentar o problema. Precisamos, meus irmãos, permanecer humildes na hora da tribulação, enfrentando-a de maneira natural, enfrentando-a com humildade, sem exaltação, porque aquilo que aconteceu com o irmão também pode acontecer comigo, ou se não acontecer nesse tom, pode acontecer num outro tom. Não significa dizer que porque não aconteceu agora, que mais tarde não poderá acontecer, porque as provações são diversificadas, passardes por várias provações. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, nós expandimos, nós crescemos, enfrentando a tribulação, agindo como? Terceira dica que Tiago diz aí, é que nós precisamos respirar na hora da tribulação. Terceira dica, respire, não se exalte e respire. Isso é muito importante. O que é que nós estamos querendo dizer com respire? Paciência. Paciência na hora da tribulação. Nós somos, às vezes, muito afoitos quando enfrentamos tribulação. Por exemplo, aconselhei uma pessoa certa vez, que ela disse que quando enfrentou um problema seríssimo de ordem financeira, e ele sendo um homem que nunca havia passado e nem mesmo imaginado um desses
projetos, planos aí do governo, atingiu a sua vida lá num determinado momento e alguns investimentos fizeram-no enfrentar uma crise muito grande na área financeira. A área que ele achava que nunca sofreria problemas nesta área, por ser uma pessoa muito correta. Mas o fato foi que naquele instante ali de desespero e de pressão e de correr o risco de, sendo alguém cristão, ter o nome exposto na praça, estar submisso ao juízo, o julgamento das pessoas, ele então parte para vender algumas propriedades que ele tinha e de alto valor. Ele, uma pessoa de condição financeira muito grande, muito elevada, e ele então, alguns imóveis que ele tinha de altíssimo valor, ele vende aquilo talvez por 20%, 30% do valor, no desespero da coisa. Se você quer expandir na hora da provação, respire, paciência, como dizia minha mãe, sossega o facho. Ele disse que só quando ele foi auxiliado por um advogado cristão, que veio até ele sabendo da situação, e fala com ele: não, pera aí rapaz, vamos procurar os credores, vamos negociar, calma. Ele já tinha então disposto de alguns, ele até me mostrou uma propriedade muito, de uma área muito nobre na região de Vitória, me mostrou, essa propriedade era minha, um imóvel caríssimo, que ele vendeu ali por 20%, 30% do valor. Tiago nos diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O que é que Tiago quer nos ensinar nesse terceiro momento? Que nenhuma provação, meus irmãos, nenhuma tribulação, meus irmãos, permanece ad eternum. Nenhuma provação permanece para sempre. Todo problema, toda dificuldade, ela tem um princípio, ela tem um meio e ela tem um fim. Observe que Tiago não diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o permanecerdes em várias provações. Ele não diz permanecer, ele diz o passardes. Ele está nos mostrando que ele está atravessando, mas num determinado momento isso chegará ao fim. Num determinado momento essa tribulação cessará, e é preciso que você então tenha paciência, que você respire, que você aguarde, que você dê um passo depois do outro. Não precisa acelerar, vai gradativamente, continuando, mantendo ritmo, mantendo passo, porque você vai atravessar esse vale de dificuldades. Uma hora isso cessa. Depois da noite, meus irmãos, vem o quê? Amanhã. Depois das lágrimas, vem o quê? A alegria. Depois, meus irmãos, da tempestade, vem o quê? A bonança. E quando estamos no meio da tempestade, no meio da dificuldade, no meio na noite mais densa, nós julgamos que isso vai continuar ad eternum. Tiago está dizendo que você vai passar, que ninguém vive uma vida inteira de provas, ninguém aguenta uma viagem inteira de turbulência. Nós não iremos permanecer eternamente na aflição e no problema. Nenhuma provação permanece para sempre. Respire, tenha paciência, não se exalte de forma alguma, permaneça pacientemente e não se assuste. Terceira dica de Tiago para crescermos no momento de provação. Nós vamos avançar para um quarto e penúltimo conselho de Tiago. Tiago nos diz que na hora da provação, nós também não podemos ser cabeças duras, cabeçudos, na hora da provação. Não sejamos cabeça dura. Tiago nos diz que nós precisamos aprender com a provação, aprender com a tribulação.
Tiago nos diz que a tribulação que Deus envia sobre a nossa vida, a provação que Deus envia sobre a nossa vida, é pedagoga ou professora. Elas nos são enviadas para que nós aprendamos a lição e para que nós cresçamos por meio dela. Eu já falei com vocês de um parente meu muito querido que morava numa casa que tinha uma escada dentro, o segundo andar, e dentro da sua casa tinha um patamar. Então subia-se uns 3 ou 4 degraus, tinha um patamar. Ele, pequenininho, gostava de brincar debaixo daquele patamar. Ficava ali, né, um patamarzinho assim, depois subia, a escada continuava. Ele então ficava brincando ali com uns brinquedinhos. De repente, ele saía afoito para ir para um outro lugar. Quando ele se levantava, pum, ele batia a cabeça no patamar. Aí, saía chorando para a mãe dele, correndo para a mãe dele. De repente ele voltava lá de baixo e continuava brincando debaixo daquele patamar. Daí a pouquinho ele, muito afoito também, levantava novamente, pum, batia a cabeça de novo. E eu fiquei pensando que algumas vezes nós nos assemelhamos a esta criança. Nós batemos a cabeça uma vez, nós batemos a cabeça uma segunda vez, nós batemos a cabeça uma terceira vez e nós não aprendemos. Observem que Tiago vai nos dizer de maneira muito clara: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Observe que a provação nos é dada como um mecanismo para nós aprendermos e crescermos, tornarmos-nos pessoas mais perseverantes, mais pacientes. E Tiago nos diz, fechando esse bloco, que a perseverança deve ter ação completa, absoluta. Observe novamente o propósito: para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. É como se Tiago estivesse dizendo: Deus os enviou à tribulação para que vocês aprendam por meio dela. Não sejam cabeças duras, porque a questão muitas vezes não será de que o professor não saiba ensinar, mas que os alunos batam cabeça 1, 2, 3 vezes, não saem do lugar, continuam repetindo de ano, sem sair do lugar. Ela nos ensina, ela é a nossa mestre por excelência. Eu queria ver 2 textos contigo. Abra sua Bíblia aí no Salmo 119. São 2 textos bem especiais, não vai sair na transmissão para quem está na internet, mas observe o Salmo 119, versículo 67. Vejam como que a palavra de Deus é precisa e como que este princípio se estabelece de maneira muito claro na nossa vida. Salmo 119, versículo 67. Tiago assim nos diz: antes de ser afligido, observem, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Percebendo? Ele está dizendo, a aflição foi o mecanismo, foi a mestre por excelência, que me colocou no caminho certo. Porque antes de eu ser afligido, eu andava errado. Bendita a aflição, porque me pôs no caminho certo. Olha novamente para o versículo agora 71, para o mesmo Salmo 119. Perceba como que a palavra de Deus é clara ao nos mostrar que nós não precisamos ser cabeças duras e que as provações são a nossa professora. Diz o versículo 71 do Salmo 119: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Qual é o resultado? Para que eu aprendesse os teus decretos.
Percebam que a aflição foi um mecanismo, foi um instrumento utilizado pelo Senhor para gerar aprendizado neste aluno na escola da vida. A nossa professora, a qual Deus se utiliza para nos trazer lições. Então, na hora da tribulação, se eu quero expandir, se eu quero crescer, eu não posso ser cabeça dura. Nas provações da vida, nós aprendemos, por exemplo, várias coisas. A Bíblia nos ensina, por exemplo, que nós aprendemos sobre a genuinidade da nossa fé. Nós aprendemos a ter uma fé genuína na hora da provação. Lembra que Deus dá a Abrão um filho, e logo depois de 100 anos, um filho com 100 anos de idade, e logo depois Deus pede esse menino, e Deus diz, vai lá em Moriá e me sacrifica esta criança, Isaac. E perceba que Abraão é chamado pai da fé, porque agora Abraão, tendo que, naquela aflição, naquele problema, naquela tribulação toda, ele sobe ao monte Moriá. E a palavra de Deus nos diz que, apesar de ele estar com o corpo amortecido, ele cria que Deus era suficientemente capaz de ressuscitar o seu filho, que figuradamente Abraão recobrou o seu filho da vida. Sua fé tornou-se uma fé genuína e depurada por meio da aflição. Nós aprendemos, meus irmãos, que as provações nos fazem perceber que Deus está trabalhando a nosso favor, mesmo nas aflições. Tiago nos diz, uma vez confirmada, esta aflição vai produzir perseverança. Deus está trabalhando em mim por meio da aflição. Deus trabalhou em Abraão, José, Moisés. Isso é incrível. As provações nos ensinam, meus irmãos, a perceber em nós sinais de crescimento e de maturidade espiritual. Recordem-se, meus irmãos, que Abraão coabitou com Agar, Moisés matou o egípcio e Pedro quase matou Malcom. E maturidade não se alcança apenas lendo um livro, mas no dia a dia. E é assim, por isso que Tiago vai nos dizer que ela deve produzir frutos em nós. Inclusive as provações visam gerar glória ao nome de Deus na nossa vida. Isso é por deveras maravilhoso. Você deve se lembrar que foi dito daquele rapaz cego. Quem é que pecou para que esse menino nascesse cego? Seus pais? Quem foi que pecou? E qual é a resposta de Jesus? Ninguém pecou, mas foi para que nele se manifestem o quê? As obras de Deus, a glória de Deus. Perceba que aquele rapaz é utilizado como instrumento para a glória de Deus por meio da sua cegueira, por meio da sua dificuldade. Recordem-se de Lázaro e Maria. Senhor, se tu estivesses aqui, de Marta e Maria, perdão, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E elas passam pela dor de terem que enterrar, sepultar um irmão. E Jesus diz que se ela cresce, ela veria a glória de Deus. É para que a glória de Deus se manifeste. Todo o sofrimento, as lágrimas, as tribulações, as aflições, é para que o nome de Deus seja glorificado. Lembre-se de Jó. Ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Um homem que era, segundo as Escrituras, justo, irrepreensível, se desviava do mal, temente a Deus, a glória de Deus. Portanto, meus irmãos, aprendamos com a nossa professora, não sendo cabeças duras, mas precisamos aprender, crescer na hora da tribulação.
E Tiago então nos diz, fechando aqui a nossa palavra, qual portanto deve ser a nossa postura na hora da tribulação. Tiago nos diz que por mais estranho que pareça, nós precisamos nos alegrar. Não que nós sejamos masoquistas e amemos o sofrimento, não é isso, mas é porque, por causa ou por meio do sofrimento, nós estaremos com a nossa fé expandida a partir daí. Tende por motivo de toda alegria, observe, não apenas parte de alegria, mas toda alegria, o passardes por várias provações. Afinal de contas, Tiago vai nos mostrar que a nossa vida está nas mãos de Deus. Não é o diabo que tem controle da nossa vida, meus irmãos. Apesar das dificuldades e dos problemas, não é o diabo. Deus está nos preparando, Deus está nos treinando, Deus está nos levando a níveis mais elevados e mais profundos. A nossa intimidade com Deus será maior depois das dificuldades e dos problemas, e a nossa vida será um instrumento para a glória de Deus. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Alegrem-se quando as dificuldades e as angústias sobrevierem sobre a sua vida. Eu me recordo, fechando aqui a nossa palavra, de um pastor que testemunhava que ele, sendo pastor, um de seus filhos afastou da fé, abandonou o evangelho, e ele não entendia, porque havia ensinado seus filhos, confiado na palavra de Deus, e seus filhos não seguindo o mesmo caminho, e as pessoas então dizendo, olha lá, prega tanto para os outros, mas a sua própria casa, a palavra de Deus nos diz que se você não cuida bem da sua própria casa, como você vai cuidar da igreja de Deus? E diz ele que isso machucava, feria, como Paulo se sentindo diante de Satanás. Paulo diz que um mensageiro de Satanás o esbofeteava, o ridicularizava. Tiago nos diz que quando estas coisas acontecerem, precisamos tratar isso como motivo de toda alegria, porque mesmo não enxergando, por causa dos desígnios maravilhosos, os caminhos inescrutáveis do Senhor, nós sabemos que lá na frente, Deus vai glorificar o seu nome. O nome de Deus é engrandecido na minha e na sua vida. Cresça, querido. Expanda, querido. Na hora da provação, a palavra de Deus nos diz, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Eu fecho minha palavra dizendo que a sua fé precisa ser confirmada. Lembra que você vai à eleição de vez em quando, de 4 em 4 anos, e você então digita o número do seu candidato. Depois de digitar, você tem que fazer o quê? Confirmar. Todos nós seremos alvos da provação. Na hora que a provação vier, confirme que você é um crente, confirme que você é um cristão, enfrente a dificuldade, como quem está num processo de crescimento, admitindo, sim, estou passando uma dificuldade nesta área, na área familiar, na enfermidade, na saúde, estou enfrentando uma tribulação terrível. Sim, essa tribulação tem me ferido e me machucado, mas eu não vou me exaltar. Vou fazer, pastor Hernandes diz isso, né, que o bambu
consegue atingir 30, 40 metros de altura, porque na hora do problema da aflição, o bambu se dobra e a copa dele enverga ao ponto de encostar no chão, no pó. O vento balança e ele então vai com a copa e encosta no pó, no chão. Por isso ele consegue chegar tão alto, porque na hora da tribulação ele se enverga. Tiago nos diz: não se exalte na hora da tribulação. Aprenda por meio da tribulação e dê glória a Deus na hora da tribulação, sabendo que o Senhor está tratando comigo e contigo. Eu espero, meu querido, que você reconheça, você que me ouve, os irmãos que aqui estão conosco na igreja, não olhem para a tribulação como algo, não amaldiçoem Deus, não achem que vocês estão na mão do diabo, as suas vidas estão nas mãos do Senhor, e você vai sair melhor desse problema, para a glória de Deus, mais crente, mais cheio do Espírito Santo, mais cheio de Deus, mais humilde, mais quebrantado, para a glória do nosso Senhor. Quem sabe você vai dizer como Jó: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Vamos orar nesse momento, pedindo que Deus nos abençoe. Não se desespere, confia no Senhor, creia no Senhor. Alguém já disse que o cristão deve ser como uma massa de bolo, né? Fermentada, que quanto mais você bate, mais ela cresça, mais ela desenvolve, mais ela gera um pão maravilhoso. Quanto mais se bate, mais cresce. Assim deve ser a nossa atitude, a nossa postura, o nosso comportamento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar nesta noite pela vida de irmãos e irmãs que estão conosco, participando aqui na casa do Senhor. Eu não sei a realidade de nenhum dos irmãos que aqui está profundamente. O Senhor conhece as dores, os medos, as aflições, as limitações. O Senhor conhece, meu Deus, a nossa interioridade. Diz a tua palavra que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Portanto, meu Deus, dá aos teus filhos uma capacidade de expansão na hora da tribulação, ao ponto de terem por motivo de toda alegria o passarem por aflições, tribulações, dificuldades e angústias. Não sei quantas famílias, ó Deus, estão sendo atingidas por este mal. Talvez pessoas enfrentando a dor do luto, talvez outros enfrentando, meu Deus, a partida de um ente querido, talvez outros enfrentando crises no casamento, angústias nos relacionamentos interpessoais, talvez amizades que tenham sido, meu Deus, atingidas, feridas, talvez, Deus, pessoas que estão sendo expostas, ridicularizadas na nossa sociedade, sendo chamadas de nomes criados no profundo inferno, mas são teus servos, filhos da tua serva, como diz tua palavra. Sustenta, meu Deus, os teus filhos nas tuas mãos, ao ponto de enfrentarem alegremente, enfrentarem ousadamente esse momento difícil, em nome de Jesus. Abençoa teus filhos, forja, meu Deus, esse espírito resiliente, esse espírito perseverante, de tal forma, meu Deus, como diz tua palavra, que isso tenha ação completa, e os teus filhos, meu Deus, não tenham em nada, meu Deus, de deficiência, sejam íntegros e irrepreensíveis, tendo sido forjados, meu Deus, na fornalha da tribulação, 7 vezes, que assim seja, em nome de Jesus. Fortaleça teus filhos, ó bendito Salvador, dá-lhe tua imensa graça e renova-lhes o vigor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoa-nos, a mim, a minha casa, a todos os meus, a cada um dos teus filhos que nos acompanha na internet. Derrama a tua graça, segura, sustenta a fé dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém.